Antes de orarmos juntos, quero que você pare um instante e reflita. Qual tem sido o lugar da oração na sua vida? Muitas vezes corremos tanto atrás das coisas deste mundo que esquecemos daquilo que é essencial: falar com Deus. A Bíblia nos ensina em Lucas 18:1 que Jesus contou uma parábola para mostrar que devemos orar sempre e nunca desanimar. Veja bem, o próprio Filho de Deus nos deu essa instrução. Ele sabia que sem oração, o coração se esfria, a fé enfraquece e a esperança se perde. Se Jesus, que vivia em plena comunhão com o Pai, nunca abriu mão da oração, quanto mais nós, frágeis e limitados, precisamos dessa conexão. Oração não é uma opção para o cristão, é um estilo de vida. Não podemos nos chamar seguidores de Cristo e negligenciar a prática que sustentava o próprio Mestre. O inimigo sabe disso. Ele entende que um cristão sem oração é um cristão vulnerável, sem forças para resistir. Por isso ele sempre tentará nos distrair, nos cansar, nos deixar ocupados demais para dobrar os joelhos. Mas hoje o Senhor nos chama a despertar e lutar pela nossa vida de oração. Se você crê que a oração é o coração da vida cristã, escreva nos comentários: Senhor, desperta minha vida de oração. A oração não é apenas palavras ditas no vazio. Ela é o sopro da nossa fé, a ponte que liga o céu e a terra. Quando dobramos os joelhos, não estamos apenas cumprindo um ritual, estamos entrando no lugar secreto da presença de Deus. Mas precisamos compreender algo importante. A oração é uma batalha. Muitas vezes você vai perceber que, ao tentar orar, surgem distrações, pensamentos confusos, cansaço repentino ou até mesmo uma sensação de vazio. Isso não é coincidência, é resistência espiritual. O inimigo sabe que, quando você ora, você acessa poder, recebe direção e se fortalece. É por isso que a oração exige intencionalidade. Não é algo que acontece por acaso, é algo pelo qual precisamos lutar. Paulo nos lembra em Efésios 6:18: Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isso, vigiem com toda perseverança, intercedendo por todos os santos. Se você deseja transformar sua vida espiritual, precisa decidir: eu vou lutar para manter minha vida de oração acesa, mesmo quando tudo ao meu redor tentar apagá-la. Escreva nos comentários: eu escolho lutar pela minha vida de oração, e declare isso em fé. Talvez você já tenha sentido vontade de orar, mas não encontrou palavras. Ou talvez tenha pensado: será que minhas orações fazem diferença? A verdade é que sem o Espírito Santo, nossas orações podem parecer repetitivas, secas e sem vida. Mas quando ele se move dentro de nós, até os gemidos mais profundos e as lágrimas silenciosas se tornam intercessão poderosa diante de Deus. Romanos 8:26-27 nos lembra: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que não estamos sozinhos em oração. Quando você se coloca diante de Deus, mesmo sem palavras, o Espírito traduz sua dor, sua gratidão e seus anseios ao coração do Pai. É Ele quem transforma nossos murmúrios em clamor celestial. É Ele quem faz com que a oração não seja apenas som, mas fogo espiritual que toca o trono de Deus. Por isso, não tenha medo da simplicidade. O que o Senhor busca não são discursos longos, mas corações rendidos. Se você acredita que o Espírito Santo pode transformar até suas lágrimas em oração, declare nos comentários: Espírito Santo, ore por mim. Jesus nos advertiu em Mateus 6:7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso nos mostra que a oração não é uma questão de quantidade de palavras, mas da qualidade do coração que se derrama diante de Deus. Quantas vezes pensamos que Deus só nos ouvirá se falarmos muito, gritarmos ou repetirmos várias vezes a mesma coisa? Mas o Senhor não se impressiona com discursos, Ele se move diante da sinceridade. Uma única frase vinda de um coração quebrantado pode ter mais poder do que 1000 palavras vazias.
É por isso que precisamos do Espírito Santo. Ele dá vida às nossas palavras, inspira nossas orações e alinha nossos pedidos à vontade de Deus. Quando oramos no Espírito, deixamos de falar apenas o que pensamos e começamos a orar aquilo que o próprio Deus deseja realizar. Sem Ele, nossas orações podem ser frias. Com Ele, nossas orações se tornam carregadas do poder do céu. Por isso, cada vez que for orar, antes de abrir a boca, peça: Espírito Santo, guia minha oração. Escreva nos comentários: guia-me em oração, Espírito Santo. E entregue hoje sua oração ao controle de Deus. A oração não é apenas conversa com Deus, ela também é uma arma espiritual. Paulo nos ensina em Efésios 6 a vestir toda a armadura de Deus. E uma das armas mais poderosas é a oração no Espírito. Quando oramos, não apenas falamos com o Pai, mas também resistimos às trevas, quebramos cadeias e nos posicionamos contra os ataques do inimigo. Note que Paulo não diz se o dia mau chegará, mas quando. As provações virão, as tentações baterão à porta e os ataques espirituais se levantarão. Nesses momentos, aquilo que está dentro de nós será revelado. Se não temos vida de oração, facilmente caímos. Mas se estivermos fortalecidos na presença de Deus, permaneceremos firmes como soldados preparados. Veja o exemplo de Daniel. Mesmo sob ameaça de morte, não abriu mão de orar. Hana, em sua dor, derramou sua alma diante do Senhor e recebeu resposta. Elias orou, e os céus se fecharam. Orou novamente, e a chuva voltou. Todos esses exemplos mostram que a oração move o impossível, porque ela move o coração de Deus. Se você crê que a oração é uma arma poderosa contra as trevas, escreva nos comentários: minha vitória vem através da oração. A oração não deve ser vista apenas como um recurso em momentos de emergência. Não é um extintor espiritual para quando tudo está pegando fogo. A oração é o fôlego da vida cristã. É o alimento diário da alma. Assim como não podemos viver sem respirar, não podemos permanecer firmes sem orar. Jesus disse em João 15:7: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Permanecer em Cristo significa viver em comunhão constante com Ele, e essa comunhão é sustentada pela oração. Quando oramos regularmente, nosso coração se mantém sensível, nossa fé se mantém viva e nossa esperança se renova. A oração nos ajuda a ouvir a voz de Deus, a discernir sua vontade e a ter paz mesmo em meio às tempestades. Por isso, não espere pela crise para buscar a Deus. Ore na calmaria, ore no silêncio, ore quando tudo estiver bem, pois quando os ventos contrários vierem, você já estará enraizado na presença daquele que jamais abandona os seus. Declare nos comentários: eu escolho viver em constante oração, e reafirme hoje sua decisão diante de Deus. Muitas vezes pensamos que orar é apenas falar, mas a oração também é ouvir. Quando nos calamos diante do Senhor, Ele fala ao nosso coração. Ele nos corrige, nos orienta, nos consola e nos dá a direção. A oração é relacionamento, é intimidade, é estar perto do Pai e aprender a confiar nele em todo o tempo. Mesmo quando as palavras nos faltam, nossas lágrimas podem se tornar orações diante de Deus. Ele recolhe cada lágrima. Ele conhece cada gemido da alma. Em momentos de fraqueza, quando tudo o que conseguimos fazer é chorar, o Espírito Santo intercede por nós. É nesse lugar de rendição que descobrimos que orar não é sobre força, mas sobre dependência. Por isso, não desanime se achar que sua oração é pequena ou simples. Deus não mede a grandeza da oração pela eloquência das palavras, mas pela sinceridade do coração. A oração humilde, feita em verdade, move o coração do Pai. Escreva nos comentários: Senhor, recebe minhas orações, mesmo as mais simples, e entregue a Ele tudo o que há em você hoje. Senhor amado, nós reconhecemos que muitas vezes tentamos lutar nossas batalhas sozinhos. Carregamos fardos pesados, tentando resolver tudo pela nossa própria força,
e esquecemos de dobrar os joelhos diante de ti. Hoje queremos mudar isso. Queremos aprender a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Tu és um Deus que não falha, que nunca chega atrasado e que sempre trabalha a nosso favor, mesmo quando não percebemos. Ensina-nos a descansar na tua fidelidade, a não murmurar no deserto, mas a confiar que a tua mão poderosa está nos guiando para a vitória. Pai, aumenta a nossa fé. Dá-nos coragem para orar mesmo quando tudo parece perdido. Que nunca nos esqueçamos de que uma oração pode mudar histórias, curar corações e abrir portas que estavam fechadas. Se você confia que Deus está cuidando da sua vida agora, escreva nos comentários. Eu confio em ti, Senhor. Pai, quando olhamos para a cruz, entendemos o maior exemplo de amor e entrega. Jesus não apenas orava, mas viveu em total obediência à tua vontade, mesmo quando isso significou dor e sacrifício. Ele nos ensinou que orar é alinhar nossa vontade à tua, dizendo: seja feita a tua vontade e não a minha. Que a nossa vida de oração não seja apenas pedidos, mas também gratidão. Que possamos lembrar de agradecer pelas pequenas vitórias, pelos livramentos invisíveis, pelo ar que respiramos, pela família, pela saúde e até pelas lutas que nos fortalecem. Um coração grato abre caminho para milagres maiores. Senhor, queremos te adorar em espírito e em verdade. Queremos que nossas orações sejam cheias de fé, esperança e confiança no teu poder. Não apenas falar contigo, mas viver contigo. Escreva nos comentários: obrigado, Senhor, por tudo que tens feito na minha vida. E declare sua gratidão hoje. Senhor, hoje nos apresentamos diante de ti com corações rendidos, buscando encher cada parte de nossas vidas com o teu Espírito. Não queremos viver em fraqueza, mas fortalecidos em oração, guiados pela tua palavra e pelo poder do Espírito Santo. Queremos que cada palavra, cada gesto e cada pensamento seja alinhado à tua vontade. Enche-nos com o teu Espírito até que transbordemos tua presença. Que nossas palavras tragam vida, nossas ações tragam luz, e nosso coração seja um canal de bênçãos para todos ao nosso redor. Ensina-nos a resistir às tentações, a discernir o inimigo e a permanecer firmes na fé, confiando que tu és fiel. Que a oração de hoje transforme nossa mente, renove nosso espírito e nos faça andar em santidade, com coragem e determinação. Que cada dia seja uma oportunidade de nos aproximarmos mais de ti e de glorificar o teu nome. Escreva nos comentários: glória a Deus por sua presença em minha vida, e compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir a presença de Deus hoje.